Muito bem, iniciando com a espondilodicite piogênica, ou seja, por agentes bacterianos. Em geral, os indivíduos são idosos, uma faixa etária de 60 a 70 anos, e os fatores de risco, imunossupressão, drogas intravenosas, lembrar disso, dessa associação, ocorre uma disseminação, na maioria das vezes, hematogênica, e o agente mais comum é o Staphylococcus aureus. Lembrem disso, o aureus é o mais comum. Uma exceção são os pacientes com anemia falciforme, onde a gente vai ter uma predominância maior de acometimento por salmonela, tá bem? Em geral, a espondilodicite piogênica ocorre na coluna lombar, isso é importante, e aí depois a coluna torácica, e ela tem um predomínio em um nível, ok? Guarde essas informações. No adulto e na criança, ela tem um padrão um pouquinho diferente de disseminação. No adulto, o que a gente vai ver, o protótipo, é um acometimento do osso subcondral adjacente à margem vertebral, ali junto ao platô, e aí depois ele vai envolver o disco. Então, ocorre ali no osso subcondral e acomete o disco. Na criança, como o disco ele é mais vascularizado do que no adulto, a gente pode ter uma discite isolada, tá bem? Pode pegar só o disco e não pegar o platô. Então, lembrar disso. Como é que é a progressão da espondilodicite piogênica? Então, como eu falei, aqui no adulto, né, o protótipo, a gente tem um acometimento da margem do corpo vertebral, geralmente anterior, aí posteriormente ele vai se estender para o disco, infiltrando o disco, acometendo através do disco o outro corpo vertebral, ou seja, tem uma destruição do disco, então as margens estão acometidas e o disco também, e aí por fim ele pode se estender para as partes moles adjacentes. Um exemplo é o músculo psoas, tá bem? Essa é a progressão da espondilodicite piogênica. O raio-x, enfim, ele é muito tardio, tá? Mas a prova gosta de cobrar, mas lembrar que raio-x ele só altera a partir de 2 a 8 semanas do início da doença, tá? Então, o que a gente vai ver no raio-x? O que a gente consegue ver? A gente já consegue ver só o acometimento ósseo, nessas irregularidades, reparem ali, e borramento nos contornos, nas margens vertebrais, nos platôs, essa indefinição que caracteriza uma erosão dessas margens vertebrais e aí, consequentemente, uma diminuição do espaço discal, porque vai estar infiltrado o disco, vai erodir, vai acunhando, vai fazendo essas microfraturas e vai destruindo isso. Então a gente vai ver essa destruição, um estágio mais avançado. Na tomografia não é muito diferente, a gente só vai ter uma maior sensibilidade para identificar essas lesões, mas reparem que sim, a gente tem essa erosão e destruição da margem desse corpo vertebral com uma redução da amplitude discal e denotando aí que a gente pode tentar ver na janela de partes moles um componente estendendo de abscesso ou de edema, mas o melhor método ainda vai ser a ressonância. Ressonância, ela é um método de escolha e mais precoce para identificar espondilodicite. Por quê? Porque na ressonância a gente vê edema, a gente vê sinal inflamatório, a gente vai ver edema da medula óssea e edema paravertebral. Por isso ela é a sequência mais sensível. Qual é a imagem, a sequência mais sensível para identificar espondilodicite? Então é a sequência em T1, onde a gente vai ver um hipossinal em T1, lembrar que o osso normalmente ele tem gordura, ele já vai ter um sinal mais elevado em T1, mas naquela margem onde o osso vai estar acometido, o corpo vertebral, a gente vai estar com esse hipossinal em T1, com margens mal definidas, ok? Então a gente tem uma área de hipossinal em T1 irregular, mal definida. O hipersinal em T2 também ocorre, inclusive no disco. Tá? A gente vai ter uma perda da fenda do disco, a gente vai ver isso no T2 nas imagens. E ocorre também uma destruição óssea e aumento da água da medula óssea. Então a gente vai ter uma margem que vai estar uma porção de osso destruído junto à margem vertebral, que a gente vai ver hipossinal em T1 com essa erosão. E adjacente a ele vai ter toda uma área de hiper em T2 no osso, pelo edema daquele osso adjacente. Tá bem? Lembrar da extensão paravertebral e epidural. O acometimento do psoas é um sinal muito bom para a gente avaliar espondilodicite piogênica.
E o contraste, ele vai ser útil, ele não é necessário para o diagnóstico, mas ele é útil para identificar se é um abscesso ou um flegmão, aquele componente de partes moles. Tá bem? Uma vez que o flegmão, ele tem um realce heterogêneo, mas ele não tem uma cápsula definida. Diferente do abscesso, onde a gente vai ver um realce capsular. E isso é importante porque o abscesso ele requer drenagem, tá bem? Vamos lá ver as imagens. Então, o que a gente está vendo aqui em T1? Uma destruição, a gente tem uma indefinição marcada abaixo do sinal em T1, aqui com o centro entre esses dois corpos vertebrais, tem uma redução desses corpos vertebrais, está bem indefinido uma destruição. Na sequência líquido sensível, STIR, com supressão de gordura, a gente vê que esses corpos vertebrais eles estão edemaciados, tem um componente líquido adjacente paravertebral anterior, inclusive reparem que esse disco está todo infiltrado, está edemaciado, existe uma contiguidade entre esse disco e o outro, está indefinida as margens do corpo vertebral, tem erosão desse corpo vertebral e ainda, além disso, a gente vê que tem um componente de partes moles posterior aqui, tá bem? Aqui, mais imagens mostrando a sequência T2, onde a gente vê que existe marcada erosão, destruição das margens desse corpo vertebral, uma extensão desse hipersinal adjacente, praticamente aqui o disco foi comido, a gente não vê disco, olhem aqui um disco, e olha aqui, não existe disco. Então a gente tem uma destruição desse disco, destruição das margens vertebrais, há um aparente componente, uma extensão para o espaço paravertebral, aqui anterior. Reparem no T1, essa indefinição, essas margens irregulares, a gente não vê a cortical, olha, essa aqui é uma cortical óssea bonitinha, a gente não está vendo essa cortical óssea, ela está destruída, está erodida, tá bem? E ali após a gente injetar o contraste, a gente vê que tem uma intensa impregnação do contraste, principalmente nessas margens aqui, nos platôs, onde está com toda essa erosão, mostrando essas áreas de erosão, e aí a gente vê esses componentes mais anteriores de impregnação, tá bem? Como eu falei para vocês anteriormente, o edema do músculo psoas é um sinal que nos ajuda muito a falar em espondilodicite piogênica, tem fases mais precoces. Reparem aqui, a gente tem um hipersinal na sequência ponderada em T2 dos músculos psoas, bilateralmente, maior à esquerda. Isso aqui infere que tem um processo infeccioso na coluna. Tá? Aqui, mostrando uma imagem de um flegmão, como é que a gente vê ele. Existe todo esse componente heterogêneo, aqui é uma sequência pós-contraste. Tem toda uma área de impregnação periférica ao disco, aqui principalmente anterior, está se estendendo aqui para a área junto à aorta, aqui um componente de partes moles, porém a gente não define uma área de cápsula bem definida para fazer um abscesso, então não é um abscesso, é um flegmão. E aí a gente pode já inferir pela tomografia. Aqui a gente vê essa erosão e destruição das margens do corpo vertebral e esse componente de partes moles periféricos se estendendo nos espaços paravertebrais, aí compatível com um quadro de espondilodicite. Aqui a gente está vendo novamente uma discite, reparem aqui, a gente vê esse disco com alteração na sua forma, essa perda do sinal normal do disco. A gente tem um disco normal, aqui a gente tem a perda do sinal normal do disco. Reparem o disco, ele tem essa fenda, tá? Aqui a gente não está vendo mais essa fenda. A gente tem essa redução da amplitude discal, uma certa irregularidade nas margens vertebrais e um componente de partes moles periférico. E aí, uma vez injetando o contraste, a gente vê que tem áreas nodulares, repare lá, uma areazinha com uma área de impregnação periférica, uma outra área de impregnação periférica, e aí formando abscessos. Aqui um abscesso epidural e ali um abscesso paravertebral, tá bem? Já uma área capsular de impregnação.